Falando disso. Falando disso. Um programa livre e aberto à sua participação, com o seminarista Sérgio Leonel. Falando disso. Olá, amigo internauta. Está no ar o programa Falando Disso. Esse é o nosso terceiro programa. E com a graça de Deus nós estamos caminhando sempre para melhorar um pouco mais o nosso programa Falando Disso. Claro que com a sua participação. Como você pode participar? Você pode acessar o nosso e-mail no site, que é falandodisso@diocesesaocarlos.org.br. Ali você pode dar sugestões. Eu quero saber de um determinado assunto. Você coloque lá também no seu e-mail, que nós vamos ler e vamos estar indicando para você livros, assuntos que você pode pesquisar, e também nós vamos tratar sobre diversos assuntos. Como os nossos exemplos aqui, temos alguns e-mails. O Marcos, ele diz assim: tenho muito interesse de conhecer os textos do Padre Antônio Luiz Regendorf, hoje já falecido. E assim ele continua, ele diz que assinou a revista Unidade só por causa dos textos que tinha do Padre Antônio Regendorf. Marcos, o nosso site, ele tem sim vários textos, acredito que quase 100% dos textos que o Padre Antônio Regendorf havia escrito e nos deixou, graças ao seu irmão, o irmão do Padre Antônio Regendorf, ele nos deu todos os textos que o Padre Antônio tinha. E nós arquivamos todos esses textos no site, e nós podemos sim, a cada domingo, a cada final de semana, nós estamos publicando as homilias do Padre Antônio Regendorf no nosso site. Claro, quando não tem algum padre que faça a homilia do final de semana, mas a gente está sempre publicando essas homilias. Você também pode entrar no ícone que tem homilias online, e ali você vai encontrar alguns textos do Padre Antônio Regendorf. E também nós vamos estar tratando de mais assunto teológico, como você nos pediu. Nós vamos estar conversando com os nossos professores na faculdade, vamos estar conversando um pouco sobre liturgia e indicando bibliografia para que você possa se aprofundar nos temas da nossa igreja. Também nós temos uma outra sugestão aqui. Esse aqui foi o Padre Valcir. Padre Valcir, lá de São Carlos, Valcir Coelho, nos colocou uma proposta de falarmos sobre o nosso centenário da Diocese de São Carlos. Padre Valcir, nós vamos sim falar do centenário da nossa Diocese. Estamos esperando só mais um pouquinho para a comemoração do centenário no dia 4 de novembro, que vai ser uma grandiosa festa muito bonita, com a missa presidida pelo nosso cardeal Dom Odilo Pedro Schelli. Mas nós vamos fazer um programa sim sobre o centenário. O Padre José Mário também, lá hoje de Rincão, o Padre José Mário nos mandou um e-mail parabenizando o nosso programa, e ele se referiu ao programa anterior, que nós estivemos aqui com o Diácono Nilson. E nesse programa nós falamos sobre o protagonismo do leigo. E o Padre José Mário nos indicou uma bibliografia sobre isso. Ele coloca o livro do nosso professor aqui, ex-professor nosso aqui da faculdade, da PUC, é o Blanc, Reinhold Blanc. Ele escreve o livro Ovelha ou Protagonista, que vem ajudar a nos enriquecermos mais no protagonismo do leigo. E também agora o nosso programa, já partindo para o assunto desse programa, falando disso, nós vamos conversar sobre a pastoral vocacional. E para começarmos esse nosso programa, eu vou ler aqui os e-mails sobre a pastoral vocacional, e também nós estamos com o nosso reitor do seminário aqui de teologia. Mas antes de conversar com o nosso reitor, vamos ler o e-mail. O primeiro e-mail é do Valentim Juliano Alves,
que ele diz assim: eu quero muito que vocês falem sobre vocação. E também o Guilherme Semensato, o Guilherme é lá do Santuário de Adoração, lá de São Carlos. Ele escreve que parabeniza o programa falando disso, e quer sugerir o assunto da pastoral vocacional, porque ela hoje parece que não está tão brilhante na nossa diocese, e convida para que seja trazido em tona esse vídeo, esse programa sobre a pastoral vocacional. Então nós vamos começar hoje conversando com o nosso reitor, Padre Marcos Coró. Padre Marcos, ele é da cidade de Brotas, e vamos nos apresentar e nós vamos conversando sobre a pastoral vocacional. Padre Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa falando disso. Esse é o nosso terceiro programa, um programa que os internautas participam. Nós sempre nos baseamos pelos e-mails que os internautas nos mandam, e hoje vamos conversar sobre a pastoral vocacional. Seja bem-vindo. Isso aí, muito obrigado, caros internautas. Estou aqui então para conversar um pouquinho sobre a pastoral vocacional. Essa pastoral que é muito importante porque trata justamente das vocações. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados por Deus para algo. Esse é o sentido da vocação, vocare, chamar. Então nós devemos olhar bem para essa dimensão, que é uma dimensão que a pessoa humana, que em primeiro lugar é chamada a vida, não pode deixar de lado. E às vezes, padre, quando a gente fala vocação, o pessoal já pensa: eu não quero ser padre, eu não quero ser freiro, mas não tem só a vocação para entrar para o seminário, né? Não tem somente a vocação para ser uma freira, uma irmã religiosa, né? Como que é que funciona mais ou menos? Agora há pouco você justamente falou do protagonismo dos leigos. Os leigos que têm essa conotação às vezes negativa de estar ao lado, são aqueles que na verdade devem assumir o seu papel na igreja. Somos um corpo de Cristo, como Paulo coloca em suas cartas, e todos nós, fazendo parte desse corpo, somos um membro que tem a sua função, e tendo essa função, devemos ser então membros ativos e não membros mortos. O presbítero, o religioso, tem a sua vocação ao sacerdócio, à vida religiosa. E aquele que não é presbítero, aquele que não segue a vocação religiosa, também tem a sua vocação dentro desse corpo, que é a igreja. Também tem o seu papel dentro desse corpo como um membro vivo, como uma pedra viva que ajuda a erigir esse templo santo que é a igreja. Então daí a pessoa deve procurar perceber realmente qual é a sua vocação. Se você quer participar do encontro vocacional, sinta-se chamado. Olha o exemplo desses jovens que estão a caminho, já estão fazendo o encontro vocacional. São jovens de diversas paróquias da nossa comunidade e que têm algo para te falar. Ouça só. Vem aí o terceiro encontro vocacional do Seminário Maior João Paulo II, dia 18 e 19 de outubro. Mas como eu posso participar? É fácil, faça como nós. Confirme a sua presença através do telefone e do e-mail que aparece agora no seu vídeo. E atenção, poderão participar somente aqueles que confirmarem a sua presença. Venha discernir a sua vocação, fazer novos amigos. Jesus te chama e precisa de você. Lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ainda há tempo. Faça como nós, participe! Padre Marcos, muito obrigado pela participação do senhor no nosso programa falando disso, e que realmente o senhor seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu quero falar alguma coisa sobre lá no programa falando disso. Seja bem-vindo, que nós vamos marcar, agendar um programa para que o senhor possa conversar conosco. Isso aí, amém. Você, amigo internauta, continue participando. Seus e-mails são muito valiosos para o nosso programa. Falando disso, @diocesesaocarlos.org.br. Diocese de São Carlos, há
100 anos comunicando a boa notícia.